abençoando poderosamente. Irmãos, aqui eu encerro minha participação. Quero estar retornando com o nosso pastor, que vai estar trazendo a palavra ao meu e também ao seu coração. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, pela paz do Senhor, irmãos. Amém? Irmãos, nós vamos orar pelas crianças que vão passar a linha, irmãos. As crianças podem vir aqui à frente. Fica aqui na frente. Louvado seja Deus. Vamos orar pela vida das crianças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença em oração, em favor dessas crianças, pedindo ao Senhor, ó Pai, que a mão poderosa do Senhor seja com essas crianças, na mente delas, na alma delas, na vida delas, que o Senhor, ó Pai, venha preencher, Senhor, em seus corações todas as suas necessidades. Nós pedimos a Ti, Senhor, que essas crianças cresçam dirigidas pelo Senhor, que essas crianças cresçam louvando ao Senhor, que no meio dessas crianças o Senhor levante para a obra do Senhor pregadores para glorificar o Teu nome, cantoras para louvar o Teu nome, que essas crianças sejam bênçãos nas mãos do Senhor. Assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, nós vamos ler o livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 13, da palavra do Senhor. Efésios, capítulo 2, versículo 13, da palavra do Senhor. Hoje de manhã nós tivemos uma excelente escola dominical com o nosso irmão Diácono Elias, que trouxe aqui até algumas palavras que eu achei que nem no dicionário era existente, essas palavras, coisas profundas, irmãos. Nosso irmão Elias trouxe para os nossos corações nessa manhã. Só perde quem não vem. Só perde quem não vem. Irmãos, não percam a escola dominical, é uma bênção. O irmão Elias, o irmão Miguel, o irmão Célio têm feito um excelente trabalho para a glória do nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem assentar. Nesta noite nós vamos falar um pouco sobre o poder do sangue de Jesus. Eu até de manhã veio na minha mente, assim que nós pintarmos essa parede aqui um pouquinho mais escura, nós vamos colocar aqui uma letra de uns 20 centímetros a 30 centímetros, escrito: sangue de Jesus tem poder e nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder e nos garante a vitória. Amém? E nesta noite nós vamos falar um pouco acerca deste sangue que foi derramado por nós. Diz a palavra do Senhor em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos alcançados, irmãos, por essa promessa. Nós somos alcançados não porque nós merecemos, não porque somos bonitos, não porque somos isso ou aquilo, não porque temos alguma posição ou não temos. Nada disso influi naquilo que Deus fez por nós. Nós alcançamos tudo isso na casa do Senhor. Estamos porque a sua misericórdia ela foi estendida para cada um de nós. Ai de nós se não é a misericórdia do Senhor. Ai de nós se a misericórdia
misericórdia do Senhor ela não nos alcançasse. Existem alguns materiais, irmãos, neste mundo ao qual nós vivemos, que são materiais valiosos. Existem alguns materiais nesta terra que existe um valor imenso sobre esses materiais, e nós ali fizemos uma pesquisa acerca de algum desses materiais. Louvado seja o nome santo do Senhor. E existem alguns materiais que eu nem mesmo conhecia, talvez os irmãos conheciam, mas eu não tinha nem noção desses materiais e do valor existente em cima desses materiais. Existe um creme que chama creme de La Mer. Esse creme de La Mer, ele custa R$168 a grama. Louvado seja o nome santo do Senhor. É um material importante, é um material que tem um grande significado, é um material que tem uma utilidade, mas este material, mesmo tendo este preço, ele não pode pagar a minha e a sua salvação. Existem outros materiais, também assim o chifre do rinoceronte. O chifre do rinoceronte, eu não sei se é porque tem poucos na terra, eu não sei qual é o motivo, mas um chifre do rinoceronte custa R$115 a grama desse chifre. Existe então bastante materiais que são caros e valiosos. Por alguma circunstância, ele tem um valor imenso, porque ele tem utilidade em alguma coisa, ele tem razão, ele tem serventia para algo, e cada vez que ele é mais difícil de ser arrancado, cada vez que ele é mais difícil de ser retirado, maior é o preço. Existem materiais que ficam no fundo do mar, existem materiais que ficam dentro de rochas, existem materiais que ficam na profundidade da terra, e todos esses materiais, eles têm valores, todos esses materiais, eles têm um custo muito alto. Existe um material que chama platina, e nos diz a pesquisa que ele custa R$48, ou melhor dizendo, $48 a grama da platina. Eu não sei a utilidade dessa platina, eu não sei para que serve essa platina, mas independente dela custar $48 a grama dela, ela não pode salvar ninguém, ela não pode mudar a vida de ninguém. Ela pode sim agir em algumas coisas, ela pode talvez servir de remédio para algumas coisas, ela pode servir de algumas utilidades para alguma coisa, para construir algo, mas ela não serve para salvar a vida de ninguém. Nos diz a pesquisa que existe um material que se chama ródio. Esse material ele custa R$95 a grama. Existe um material que é bem conhecido e a maioria de vocês tem, às vezes entre os dedos, é um material chamado ouro. E este ouro, nos diz a pesquisa que atualmente ele está custando, louvado seja o nome santo do Senhor, $39 a grama. Louvado seja. Mas independente se é ouro, independente se é prata, independente se é bronze, independente do que for, nada disso pode comprar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Existe um material que se chama caviar belga iraniano, e esse caviar belga iraniano ele custa R$84 a grama. Louvado seja o nome santo do Senhor. Materiais difíceis de serem adquiridos, materiais difíceis de serem conquistados, materiais que são raros na terra, e cada um desses materiais, quanto mais raro, mais caro, quanto mais difícil, mais caro. E nos diz a pesquisa do último material chamado açafrão. Eu não sei que açafrão é esse, mas esse açafrão ele custa R$26 a grama. R$26 a grama. Mas nada disso, nem o açafrão, nem o ouro, nem a platina, nem o chifre do rinoceronte, nem o ródio, nem o creme de La Mer, nada disso pode comprar a salvação que foi dada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Nada disso.
Nada disso. A pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter casa na Bituruna, a pessoa pode ter comércio grande na cidade, pode ser dono da Minas Brasil e ter um grande comércio na cidade, pode ser dono de supermercados e ter grande comércio não só aqui dentro, mas várias partes do mundo, em várias partes dos estados. Pode ter dinheiro depositado em contas bancárias, pode ter tudo, mas se ele não tiver Jesus Cristo na sua vida, se ele não tiver a marca do sangue na sua alma, se ele não tiver aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, ele pode ter casa no Bituruna, ele pode ter comércio, ele pode ter bem, ele pode ter dinheiro no banco, mas se ele não tiver Jesus Cristo na sua vida, ele não tem nada. Ele não tem nada. E tem muitas pessoas que têm dinheiro, tem muitas pessoas que têm valores, tem muitas pessoas que têm comércios, tem muita pessoa que ela tem diversas coisas, mas ela não aceitou Jesus como seu Salvador. Talvez o dinheiro tenha subido para a sua cabeça, talvez o dinheiro ou os bens materiais adquiridos, casa de milhões no Bituruna, casa de milhões fora no exterior, casa de milhões em outras regiões. Talvez muitas dessas pessoas andam de avião para cima e para baixo, conhecem outros países, conhecem outras nações, conhecem outros meios, outras coisas, tiveram várias experiências, mas ainda não tiveram a experiência que você e eu tivemos, a experiência de nos entregarmos a este Jesus, a experiência de entendermos a palavra do Senhor, a experiência, louvado seja Deus, de mostrarmos que nós somos descendentes daqueles que estão ligados em Cristo Jesus. Talvez essas pessoas, elas não tiveram essa experiência. Eu lembro que em 1996, talvez eu fui para a igreja não com motivo totalmente de Cristo Jesus ou de aceitá-lo, mas recebi um convite e ali eu fui na cidade de Itamaratiba, 100 quilômetros de Diamantina, 230 quilômetros de Montes Claros. Ali eu morei por um ano e na idade de uns 15 anos para 16 anos, ali eu fui na sede da igreja de Itamaratiba. Ali eu vi músicos, uns 30 violonistas tocando violão ao mesmo tempo, um grande conjunto de violeiros naquele lugar. Ali eu vi pessoas que eram dedicadas, eram esforçadas. Ali eu assisti o batismo e vi que maravilha, que coisa bonita. E então, irmãos, eu comecei às vezes na igreja, não por um motivo, mas ao decorrer do tempo, eu comecei a ir sozinho, eu comecei a procurar entender, eu comecei a prestar mais atenção na palavra, eu comecei a entender melhor o que é ser um cristão, a necessidade de batizar, a necessidade de cear, a necessidade de entregar a minha vida, a necessidade de mudar meu comportamento, a necessidade de mudar a minha história. E então, numa quarta-feira de 1996, eu ouvi um pregador, eu tomei uma decisão, fiz um convite a um jovem chamado Fábio e disse: Fábio, hoje eu vou aceitar Jesus, hoje eu vou aceitar Jesus, independente de qualquer coisa, hoje eu vou aceitar Jesus. Depois de eu ter ido a este culto por umas 6 vezes, na 7ª vez eu tomei essa decisão: hoje eu vou me entregar, hoje eu vou me entregar. E quando aquele pregador que estava pregando na cidade comunicativa, na Assembleia de Deus, a palavra do Senhor, no momento em que ele fez o apelo, eu prestando atenção na palavra, então eu levantei a minha mão, porque eu queria ser o primeiro a entregar a minha vida a Jesus. E depois que eu entreguei a minha vida, o Fábio também entregou. Depois que o Fábio entregou, outros entregaram, outros foram entregando, outros foram entregando, e uns 8 ali entregou a sua vida nas mãos do Senhor. E então eu batizei. Em 97 eu vim para cá, congreguei ali no Major Prats,
com o irmão Natalino. E ali, congregando com ele, fomos ali ter um batismo na cidade de Mirabela. 86 almas foram batizar naquela cidade. E eu era uma delas. Franzininho, Magrinho, o irmão de Marcelinho, que vem aqui de vez em quando tocar bateria, Márcio, Franzininho, Magrinho, a Carla, também ali, Franzininho, Magrinha, e a Ivanilde, ali no Major Praxis. Nós éramos 4 pessoas na igreja do Major Praxis. E ali entramos naquele ônibus e fomos para lá. Chegando lá, encontramos mais 82 pessoas, somando 86. Ali, irmãos, nós entramos naquelas águas batismais, batizamos ali, fui batizado pelo pastor Antônio, um careca, não sei se os irmãos lembram dele, pastor abençoado, ao qual ele nos batizou aqui em 97, em Mirabela. E após o batismo, assim como eu e você, nessa noite, vamos participar do sangue, vamos participar do corpo de Cristo Jesus. Naquele dia, no final do dia do batismo, teve um grande culto, e ali também, cada um de nós podemos participar daquele sangue e daquele corpo de Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É importante você crer em Jesus, é importante você entregar sua vida para Jesus, é importante você passar pelas águas batismais, é importante você passando pelas águas batismais, você terá o direito de participar da Santa Ceia do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu com muitos dos irmãos. E desde 96 até hoje, o Senhor tem guardado a minha vida. Desde 96 até hoje, o Senhor tem guardado a minha história. E com você não foi diferente. Apesar das suas dificuldades, apesar dos seus problemas, Deus te chamou nessa graça. E você, ouvindo essa palavra, e se entregou totalmente nas mãos do Senhor, também passou pelo batismo, também passou pelo processo, de todo aquele processo, e hoje está aqui também nessa noite, glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo do Senhor. Foi assim. Foi assim. Então, meus amados irmãos, existe um preço da renúncia, existe um preço, apesar que Jesus pagou o preço por nós, mas nós, irmãos, temos que renunciar. Eu sou de Belo Horizonte, e em Belo Horizonte já fui em todos esses carnavais que os irmãos pensaram. Carnavais em Ouro Preto, carnavais em Diamantina, carnavais em várias cidades históricas de Minas Gerais. Eu só não pude ainda, ou na época eu não fui em Salvador, que era um lugar que eu estava querendo ir, na época do carnaval, porque eu via na televisão, falei, nossa, esse lugar é animado, eu vou lá. Mas Deus me chamou nessa graça antes de eu botar meus pés ali em Salvador. Mas eu tive em Ouro Preto, tive em várias cidades. E ali, irmãos, meu salário, eu ganhava um salário mínimo líquido. Eu tinha uns 16 anos aproximadamente. Antes de eu aceitar Jesus em Tabrativa, eu tinha dos 13 aos 15. Eu ganhava um salário mínimo. Meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Aí eu comecei a trabalhar. E aí, para me sustentar, meu irmão é mais novo que eu, 4 anos. Minha mãe fazia unha, mas assim, aí eu tinha que me se virar. E com 13 anos, eu entrei numa oficina mecânica como ajudante. E aí eu ganhava um salário livre do almoço, livre da janta, livre do café. Eu era livre, irmãos. Mas quando era carnaval, pegava esse dinheiro na sexta-feira. Quando era na segunda, se eu não abrisse o olho, eu não tinha dinheiro nem para voltar. Eu era um preto e gastava aquele um salário ali, todinho, só com isso, com aquilo outro. É assim a vida daquele que ainda não entendeu que ele necessita de Jesus. Era assim a vida de 13, 14, 15 anos. Depois da morte do meu pai, eu comecei a desandar, eu comecei a fazer várias coisas. É assim que acontece na vida daquele ainda que não encontrou Jesus Cristo como seu Salvador. Mas lá em Tabarandiba, Jesus me chamou. Lá em Tabarandiba, cidade pequena, poderia ter aceitado Jesus em Belo Horizonte, poderia ter aceitado Jesus em outras cidades. Aquele Cícero, que muitas
muitas das vezes vem aqui e toca violão. Quando ele ia em Belo Horizonte, eu tinha 7, 8, 9, 10 anos. Ele ia todos os anos ali em Belo Horizonte. E ali eu era guia dele, ele era crente. E ele falava, eu quero ir na igreja, Assembleia de Deus, lá no Sintra, lá em Belo Horizonte. Eu sei onde é que eu era pequenininho, 7 anos. Dirigia, vira aqui, vira ali, vira aqui, vira ali, vira aqui. E ele ia virando, chegava na porta dessa igreja, 8, 9, 10, 11 anos, 12. Eu guiava ele ali nas igrejas. E ele foi me levando na igreja, mas muitas das vezes, irmãos, eu não prestava atenção. Muitas das vezes eu via quando Deus estava usando os irmãos, né? Renovando a vida dos irmãos. Eu ficava ali rindo, zombando muitas das vezes daquela situação. Eu não entendia, mas hoje eu estou na mesma situação daqueles irmãos que eu zombava deles da igreja. Hoje eu estou congregando e dedicando a minha vida nas mãos do Senhor. Esse ciclo me levava, e talvez ele não acreditava, ele somente precisava de um guia, mas aproveitava. E muitas das vezes falava, não, vamos lá, com pouco ele ouve, né, com pouco ele entende, ele é novo. Mas Deus foi plantando, Deus foi regando, a planta foi crescendo, Deus foi trabalhando. E hoje eu estou aqui nessa noite. Também eu digo para você, não é trabalho, não é em vão o trabalho que você tem com seu filho, não é em vão o trabalho que você tem com seu esposo, não é em vão o trabalho que você tem com a sua esposa, ou com a sua vizinha, ou com o seu vizinho, ou com o seu colega de trabalho. Hoje você está falando, hoje você está anunciando, hoje você está conduzindo ele, mas vai chegar um dia que essa palavra, ela não volta vazia, ela não é igual, e essa pessoa, ela vai entender a necessidade de servir a Jesus. Ela vai entender a necessidade de servir a Jesus. Ela vai entender. Irmãos, o valor pago por Jesus foi muito caro. Foi muito caro. Por alguém que não pensava como eu. Por alguém que não pensava como você. Nós éramos cachaceiros. Eu fumava cigarro frio, nunca mexi com droga. Mas as outras coisas já fiz tudo. Eu era problemático. Eu era muito nervoso. Eu era diferenciado, irmão. Eu tinha um problema. Mas o Senhor me alcançou. O Senhor me alcançou. As mãos do Senhor me alcançou. As mãos do Senhor te alcançou. Você também era problemático, viciado, jogador, beberrão. Você fumava. Você era um problemático no seu bairro, problemático na sua casa, problemático na sua vizinhança. Talvez você era todo tipo de problema que estava na sua vida. Mas o mesmo Jesus que me alcançou, Ele te alcançou. O mesmo Jesus que me salvou, Ele te salvou. E hoje você é um instrumento nas mãos dEle, para a glória do seu santo nome. Louva por você. O preço que Ele pagou foi muito caro. O preço que Ele pagou foi muito caro. Existe uma história de um menino, e esse menino ele gostava de mexer com madeira. Esse menino ele gostava e tinha facilidade. Ele pegava um pau torto e conduzia esse pau até ele ficar reto. Esse menino ele tinha, talvez não os equipamentos que as marcenarias de hoje têm, mas esse menino, com todo o esforço, ele pegava ali uma parede e batia, ia acertando aquela madeira. E este menino, a sua vontade era de construir um barco. E este menino, ele foi batalhando todos os dias, pegando madeira, uma madeira que muitas das vezes a pessoa não dava valor, uma madeira que estava jogada, uma madeira que estava inutilizada, uma madeira que estava desprezada. Mas este menino, ele via valor nessa madeira. Este menino, ele via capacidade nessa madeira. Este menino, ele via que essa madeira poderia transformar em algo profundo, em algo grande. E este menino, então, pegando as madeiras que ele achava, ele começou a lixar, ele começou a cortar, ele começou a trabalhar em cima dessa madeira. E esse menino trabalhando nessa madeira, ele começou então
a colocar aquilo que ela precisava. Ele começou ali a preparar, a colar, a parafusar, a direcionar, a apertar, a conduzir. Este menino começou ali a moldar aquela madeira, e aquela madeira foi tomando forma, aquela madeira foi tomando posição, aquela madeira foi tomando ali, algo foi parecendo com algo, e ela começou a tomar forma de um barco, e foi conduzindo, aquele menino foi trabalhando, até que ele construiu um belo barco, um grande barco. E este menino, ao conduzir este barco, este menino falou: vou fazer um teste. E colocou ali no mar, e colocou ali este barco, ver se ele funcionava, ver se ele não afundava. E este menino, ao colocar aquele barco nas águas, aquele barco flutuou, aquele barco conseguiu nadar e ficou ali flutuando sobre as águas do mar. Mas aquele menino, por algum motivo, veio um vento impetuoso, e esse vento foi distanciando aquele barquinho que aquele menino construiu com toda dificuldade, que aquele menino pegou peças que ninguém dava valor. Foi assim comigo, foi assim com você. Nós éramos com essas peças, nós não tínhamos valor algum, éramos jogados aí fora, mortos, desprezados, sem valor algum. Mas Jesus nos pegou, nos moldou por esse menino, nos preparou, nos apertou, acolchou aqui, apertou ali, empurrou lá, pregou aqui, formou ali. E hoje nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Mas houve um momento que este menino deixou o barco ir no mar, e o barco foi levado, e este menino se preocupou, e o vento foi levando, e esse barco tomou distância, e ao se distanciar ele perdeu aquele barco foi embora, aquele barco sumiu. Em outra localidade, aquele barco foi encontrar, e aquele barco foi pegaram aquele barco, e aquela pessoa que pegou aquele barco, ele colocou ela numa vitrine, e colocou um preço ali naquela vitrine, e este preço deste barco, que ele não teve trabalho de fazer, que ele não teve trabalho de pegar peças lá fora, ele colocou um preço muito alto. Este barco, ele superabundou de preço ali naquele barco, colocou um preço que ninguém tinha condição de pagar, ele colocou um preço que ninguém poderia adquirir. Talvez várias pessoas olhou para aquele barco na vitrine e disse: papai, eu quero esse barco. Outras pessoas: eu vou pegar esse barco para o meu filho. E outras pessoas viram aquele barco, mas quando olhavam o preço que estava ali, não tinham condições de pagar. Mas ali então, houve um momento que aquele menino que construiu aquele barco, este menino, ele passou de frente àquela loja, e este menino, ele viu aquele barco naquela vitrine, e ao ver aquele barco naquela vitrine, ele viu, olhou e analisou e falou: este barco foi eu que fiz, este barco foi eu que preparei, este barco ele tem minha marca, este barco foi eu que fiz dele, a ele aparecer dessa forma. Eu dei forma para ele, eu dei aparência para ele, eu dei objetivo para ele. Assim foi este menino dizendo ao seu pai: eu vou comprar aquele barco, eu quero aquele barco de volta, eu quero aquele barco para mim. E nos diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 66, versículo 2, nos diz a palavra do Senhor: porque a minha mão fez todas as coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para este olharei, para que o pobre e abatido de espírito, e que teme da minha palavra. Então a minha mão fez todas essas coisas. Foi a mão de Jesus que te fez, foi a mão de Jesus que te fez, foi a mão de Jesus que te conduziu, foi a mão de Jesus que te preparou, foi a mão de Jesus que te apertou quando precisava ser apertado, foi a mão de Jesus que te deu forma, foi a mão de Jesus que te deu aparência, foi a mão de Jesus que te deu uma posição nessa casa, foi a mão de Jesus que te chamou, foi a mão de Jesus que te conduz, foi a mão de Jesus. Não é pela sua aparência, não é pelo dinheiro ou pela formação que você tem, foi pela mão de Jesus que você se encontra.
nesse lugar nessa noite. É a mão de Jesus. E aquela criança que tinha feito aquele barco, aquela criança viu que ela tinha que comprar. E então aquela criança, ela estava disposta a pagar. Ela estava disposta a pagar o preço que ali estava proposto. Aquela criança, ela compra aquele barquinho. Aquele barquinho foi dele 2 vezes. Aquele barquinho foi dele quando ele construiu. E aquele barquinho foi dele quando ele comprou. O barquinho se distanciou, como um dia eu me distanciei lá em Belo Horizonte antes de conhecer o Evangelho. Distanciei, Jesus me fez, mas eu achei que eu devia ir para os carnavais, eu achei que eu devia ir para outros lugares, eu achei que eu devia beber várias caixas de cerveja. Com 13, 14, 15 anos, eu já era um beberrão. Mas eu ficava assim doidão não, eu andava mais ou menos meio louco, mas, né? Mas tem gente que bebe e fica nervoso, tem gente que bebe e fica rico, tem gente que bebe e fica alegre, cada um tem um problema, mas eu tinha aquele problema, eu me distanciei ali com um vento impetuoso, apesar de Jesus ter me feito, mas lá em Tamaratiba Jesus me comprou, lá em Tamaratiba Jesus me resgatou. Lá em Tamaratiba, ele voltou a me resgatar das mãos de Satanás, que estava me aprisionando e estava me colocando numa vitrine para me ser chacoteado, zombado, para me ser envergonhado. Muitas das vezes, pessoas passavam, eu tinha uma tia que ela olhava para mim e falava assim, entre eu e meu irmão, ela falava assim, esse aqui não tem futuro algum. Esse aqui não tem futuro nenhum. Mas aquele outro ali, deixa, ele vai longe. Aquele outro ali vai longe. Então tem gente que amaldiçoa nossas vidas, achando que a maldição ela vai pegar, mas Deus falou, esse aqui vai longe. O outro, mas esse aqui vai longe. E assim Deus me resgatou. E Deus foi me posicionando, e foi me preparando. E eu digo para vocês, irmão, ainda tem grandes coisas que Deus vai fazer na minha vida. Não acabou por aqui. Tem grandes coisas que Deus vai realizar na minha história. E eu digo para você nesta noite, a sua vida também vai ser da mesma forma. Sua vida não acabou aqui. Sua vida não vai acabar desse jeito. Grandes coisas Deus tem para você. Grandes coisas Deus tem para você. Deus vai te levar em lugares diferentes. Deus vai te levar em posições elevadas. Deus vai te posicionar em algo extraordinário. Para a glória do seu santo nome. Para a glória do seu santo nome. E essa criança então pagou o preço. Jesus pagou o preço por mim. Jesus pagou o preço por você. Jesus pagou o preço por nós. Jesus nos comprou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em 1 Coríntios 7, 23 diz assim: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. Fostes comprados por um bom preço, fostes comprados. Não foi o sangue de bode que te comprou, não foi o sacrifício de crianças que te comprou, não foi macumba que fizeram para destruir a sua vida, seu lar que te comprou, não foi trabalhos feitos talvez nas cachoeiras, nos cemitérios, nada disso te comprou, não foi seu dinheiro, não foi sua posição que te comprou. Foi o sangue de Jesus que te comprou. Louvado seja, exaltado seja e agradecido seja o seu santo nome. O sangue de Jesus que nos comprou. É importante, amados irmãos, nós andarmos com essa marca deste sangue na nossa vida. É importante nós andarmos com a marca deste sangue na nossa alma. É importante nós andarmos com a marca deste sangue nos nossos corações, na nossa mente. O inimigo tentou de todas as formas me destruir. Minha mãe frequentava centros de terreiro, minha mãe frequentava centros de umbanda. Eu era pequeno. Eu acho que eu tinha um problema quando eu era pequeno. Eu com 5 anos de idade,
eu já assistia filmes de terror, gostava de assistir filmes de terror. A primeira coisa de terror que eu vi, quando eu tinha 5 anos, foi o Michael Jackson dançando, junto com os 30 anos mais antigos aqui, vai ver que fazia um movimento, os outros repetiam aquele movimento que fazia uns 30 atrás dele. A primeira coisa meio de terror para quem tinha 5 anos que eu vi foi isso. Mas eu já vi todos os filmes de Fred Krueger quando eu era pequeno, todas as sexta-feiras 13. Eu já vi todos os filmes de terror, vocês pensaram. O Exorcista, eu já vi todos quando eu era pequeno. Todos os Exorcistas, irmãos. Eu era pequeno, eu vi um filme que uma televisão pegava a criança e puxava a criança para dentro dessa televisão. A televisão antigamente ela saía do ar, aí ficava só chupiscando, né? Quando no filme a televisão ficava chupiscando, uma mão puxava a criança e levava para dentro. E aí, 3 horas da manhã, eu vi um filme de terror, minha mãe dormia, meu pai dormia, meu irmão dormia, a televisão. Aí eu ficava aqui, eu tinha medo, irmão, eu achava que eu tinha um problema. Eu tinha um problema. E minha mãe no centro de Umbanda, naquele negócio todo, eu ia mais ela. Aí eu acho que ela viu que eu tinha um problema e ela me levava ali. Né? Ela já ia falando, eu tenho que levar esse menino lá. Aí esse menino ali, aqueles homens faziam esse trabalho ali, e eu ali em pé, sabe, irmão, aquela dificuldade. Eles vão fazer esse trabalho, né? Comia coisas lá dentro. Então eu estava nesse mundo aí, irmãos. E esse mundo, esse inimigo das nossas almas, desde pequeno, ele tentou de todas as formas atragar a minha vida, me afundar naquele mar como aquele barco. Ele tentou de todas as formas, de todos os jeitos. Não conseguiu lá na macumba, não conseguiu na bebida, não conseguiu no cigarro. E ele foi tentando, ele não para. Ele vai tentando, de todas as formas. Mas a mão do Senhor nos alcançou. A mão do Senhor te alcançou nessa noite. A mão do Senhor está te alcançando nessa noite. Eu fui no Rio Grande do Sul e falei com o pessoal ali. Lá o pessoal é muito voltado para essa religião. E lá eles chamam de religião mesmo. E aí, o pessoal mais clarinho, né, irmão? Minha mãe era branca, meu pai era negro. E aí eu falei com um irmão, até evangelista, e aí, a gente entrou nesse assunto, eu falei, minha mãe era do terreiro também, irmão. Mas minha mãe era branca, era do terreiro. E aí meu pai era negro e era católico. Ele não acreditou, não é possível. Ele achou que meu pai, por ser negro, tinha que ser da religião, né? E minha mãe, por ser branca, tinha que ser católica. Ele ficou abismado, o rapaz lá no Rio Grande do Sul, evangelista. E aí eu falei com ele, irmão, eu estava nesse meio católico lá, domingo. Sexta-feira, que é o dia dos trabalhos, tal dia, na macumba. E tal. E hoje eu estou servindo a Deus na congregação. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história. Eu tenho certeza que cada um de vocês foram colocados também numa vitrine. Eu tenho certeza que cada um de vocês foi tempo por este mesmo vento impetuoso. E você foi se distanciando. Mas eu sei também que um dia Jesus te comprou. Jesus te resgatou. Jesus te comprou, como está escrito, e ao qual eu li nessa noite, em 1 Coríntios 7, 23. Foste comprado por um preço, ou por um bom preço, louvado seja o nome santo do Senhor. Então a sua salvação, ela não depende de nada disso, ela só depende do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Entrega a sua vida nessa noite para Jesus. Entrega seu coração para Jesus nessa noite. Entrega sua alma para Jesus nessa noite. Passa pelo batismo também, você que não é batizado. Passa pelas águas batismais, para que você também tenha direito de participar do corpo e do sangue de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Existe alguém nessa noite que está distanciado, que está fraco, que está doente, que está desanimado? Alguém que ainda não aceitou Jesus também? Alguém que está ferido, ou foi ferido, foi machucado, e nessa noite sentiu em seu coração o desejo, a vontade de entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Você que estava fraco, distanciado, distante do Evangelho, talvez nesta noite, ouvindo essa palavra do valor do sangue, que o sangue de Jesus tem poder, é o sangue de Jesus que cura, é o sangue de Jesus que renova, é o sangue de Jesus que transforma.
É o sangue de Jesus que fortalece. É o sangue de Jesus que capacita. E talvez nessa noite, você ouvindo isto, você chegou à conclusão que no mundo não dá, que no mundo você não vai conseguir. E nessa noite, sentiu o desejo de entregar a sua vida novamente nas mãos do Senhor. Levante a sua mão juntamente com a minha e eu estarei orando por você. Você também que ainda não aceitou Jesus e tem o desejo de aceitar, tem o desejo de passar pelas águas, levante a sua mão juntamente com a minha e nós estaremos orando por você. Existe alguém nessa noite que se encontra nessa posição? Levante a mão e nós estaremos orando para que o Senhor escreva seu nome no livro da vida, porque todo aquele que não for achado, o seu nome escrito neste livro será lançado no lago de fogo. Nós precisamos ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Talvez você ainda não está, ou o seu nome foi apagado, mas nesta noite o Senhor, Ele quer novamente pegar a sua caneta e reescrever o seu nome neste livro, para que você tenha total liberdade para a glória do seu santo nome. Existe alguém? Nós estaremos orando por você nessa noite. Só levantar as suas mãos e eu tenho certeza que Deus vai te dar uma nova história, um novo rumo para a sua vida. Se não existe, ou se ainda ao decorrer deste culto você tomar essa decisão, é só falar conosco que nós estaremos orando por você e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós estaremos lendo nesta noite 11:23. Hoje ainda nós estaremos ali entregando a Santa Ceia para alguns irmãos que são doentes, que não podem vir. E nós estaremos nesta noite, logo mais, ir na casa desses irmãos para servir aos irmãos ali para a glória do nome do Senhor. 1 Coríntios 11:23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. No meu sangue fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes pão ou bebeste este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ele come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando o Senhor, Ele nos julga, Ele nos repreende, para nós não sermos condenados com o mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos convidar também o nosso irmão Marquinhos, que está aqui, nosso irmão Elias, para estar aqui na frente. O nosso irmão Wagner já está aqui, nosso irmão Miguel. E nós estaremos orando mais uma vez por este pão, para que ele não seja somente um pão, mas que ele venha a ser agora o símbolo do corpo de Cristo. E vamos orar bem em favor deste suco de uva, para que ele não venha a ser mais um suco de uva, mas ele venha a ser o símbolo do sangue de Cristo. Oremos ao Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus,
Nós oramos, ó Pai, em favor deste pão que foi feito na padaria comum, mas através, ó Pai, das nossas orações, nós pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus, que a virtude do Senhor, a graça do Senhor seja derramada sobre este pão, ao qual está sendo erguido nesta noite. Eu peço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que não venha ser mais um pão simples de padaria, mas venha ser agora o símbolo do Teu corpo. Nós oramos também em favor deste suco de uva, pedindo ao Senhor que a virtude do Senhor seja derramada, que a graça do Senhor seja derramada, para que não venha ser agora somente um suco industrializado de uma empresa, mas que ele venha ser, a partir deste momento, aleluia, o símbolo do Teu sangue. Oh Deus Santo e Poderoso, eu peço a Ti nesta noite, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as falhas que cometemos, perdoa, Senhor, as transgressões. Oh Deus Santo e Poderoso, eu peço a Ti, Senhor, eu e a Sua igreja sejamos purificados pelo Teu sangue nesta noite, para que todos nós estejamos aptos a participar deste corpo, a participar deste sangue, que as nossas vestes sejam lavadas no sangue do Cordeiro, que toda a lista que o adversário das nossas almas ele tem contra nós seja apagada pelo sangue de Jesus, que a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração esteja limpo diante dos Teus olhos. Assim, Senhor, eu Te peço, assim, Senhor, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Os irmãos estarão louvando ao Senhor e os irmãos estarão servindo ao Senhor o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus! Tenha liberdade nessa noite. Onde cruz queres ir, dela ia fugir, com emblemas de vergonha e dor. Mas compreendo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo mensagem da cruz, teu amor glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa
Eu me alegro na cruz, ela fez graça e luz para minha Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela tua bondade. Agradecemos ao Senhor por esta noite. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por o Senhor estar, Senhor, neste ambiente, nesta casa, neste lugar. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por termos feito a sua imagem e semelhança. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por termos resgatado. Agradecemos ao Senhor por termos tirado das mãos do inimigo. Louvado seja, engrandecido seja, bendito seja o nome santo do Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu trabalho e o trabalho das suas mãos. Que Deus abençoe o seu esforço. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe seus filhos. Que Deus abençoe o seu comércio, sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida sentimental. Que Deus abençoe a sua saúde física. Que Deus continue conduzindo seus passos, dirigindo a sua vida diante da sua presença. Que as mãos poderosas do Senhor, ela continue reinando na sua história. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito continue na minha vida, na sua vida, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém! Vão em paz, vão em segurança, são 5:09. Deus continue abençoando os irmãos, em nome de Jesus.
Irmãos, domingo que vem é a consagração dos nossos irmãos que vão passar pelo diaconato, viu, irmão? Vai ser ali na 7, né? Se algum irmão puder ir lá, vai ser bênção. 6 horas da tarde é o culto ali da consagração dos nossos irmãos ali na sede, viu, irmãos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.
Estão aí pela graça e eterna. Estou aí pela graça e misericórdia do Senhor. Amém. Senhor, pastor. Glória a Deus. Não. Graça. Glória a Deus. Sem hipocrisia nenhuma, com toda a alma, coração, a glória eterna. Amém? Eles estão querendo dizer isso também. Da honra. Dois pastores igual, o pastor Edson e o pastor Marcos. E a palavra? Você fala, vai ser bacana. Mas você não vai estar no meio dele, não, menino? Olha o pudim, cadê essa
Aí se eu não bem conferir, a água, aí queimava o negócio aí. Esse aqui, ó. Outra coisa que eu tenho que comprar é para essa porta e para outra porta. Aquela que vem, encaixa aqui, aquele quadradão, ela trava, né? E tem com a chave com 4. Uma chave assim, Fechadura mesmo, né? É, fechadura. Foi Tem... o pão que você pegou? Entendi. Não pegou pão, não? Deixa eu pegar. Aí eu compro para essa porta e para outra. A minha secretaria, então além desse cadeadinho, esse cadeado né? Só tem aquela ali de lado. Pega lá, eu até mirei para a coisa ali, mas dependendo, tem hora que se a luz acaba, ou qualquer coisa que dá na energia, ela sai do ar. Aí eu tenho que vir aqui, puxar da tomada e encaixar de novo. Para ela voltar. Então, certo, mais na frente aí, se Deus quiser, nós vamos comprar essa fechadura e pedir para instalar aí. Porque além de ter a fechadura, ela vai ter o cadeado também, só o cadeado também, igual o irmão Zé, ele não pôs esse negócio de baixo. Aí eu vou ter que falar com ele, eu não sei assim, vou falar de novo para nós lá, mas eu quero falar o dia que nós tiver o coisa, que aí ele instala também, né? Aí agora com um jeitinho. Aí, peraí, volta a chave. Voltou. Aí, agora aí, beleza. Então aí vamos botar um lá dentro e outro aqui. Mandei ele botar um negócio ali embaixo lá. Não, de metalão não mais tarde, né? O de metalão, na verdade, não cheguei a olhar. Mas como a madeira não usou a madeira, Ô, pastor, o Opa. negócio de aniversário do senhor, o salgado tem já, não tem? tem, o salgado e o bolo já tem. Eu vou do salgado. É só mesmo um arroz. Eu tô falando, faz só o arroz, né? Alguma coisa do Opa, errado. Vou comprar uns tacos. É só isso, irmão. Aí o bolo já vai vir aí, o bolão. Tá bolão. Bolão. E o salgado vai vir também, né? Vai dar tudo certo. Aí na hora que o pastor tem que fazer a divulgação. É uma Marquinhos vai divulgar nos grupos aí, no negócio. Esses pastores em casa aí, vai mandar um caso. Vou mandar um caso já. No vídeo 2020 aí. Pra ver se tem pelo menos 10. É verdade. Mas eu só fui em 4, eu acho. Em 4. Eu vou pagar o povo. Menos gente com mais. Não, mas brincadeira. Quanto mais gente vem, melhor. O negócio é aquela expectativa. Tem hora que você espera eu acho que não vai 50. vir muito. Como eu fui em pouco, mas eu vou te Não é que tem pouco tempo de daqui. Irmão Miguel, Deus abençoe. Deus abençoe, obrigado, viu? É só um arrozinho temporada aí, qualquer coisa que a senhora fala, tem umas irmãs pra juntar junto aí. Qualquer coisa eu lavo a vazia, não tem problema nenhum, né? Já dá certo. Viu? Amém. Você é uma Mariana, é Mariana. Pois é, Mariana, se esse menino entrar lá, acho que vai levar um estafa lá, não vai? Essa é a menina. Vai. Vai ser Aí, festa. Vamos, Marquinhos, Deus abençoe, Massara. Deus abençoe. Viu, eu mando pra você. Só me lembra. Na casa da sua mãe, beleza. Tá, o copinho aí, ó. É a chave do cara, entendeu? Vamos na casa da irmã ali que tem que levar a Santa Ceia. É na casa de
É da... Segura aqui pra mim. Eu cuidar com o vinho aqui, derrama. Viu? Cuidar com o pão pra não cair. Você quer pão? É, pão dessa você. Pode cuidar. Na zona onde? Peraí. Ficar um papel no chão, não sei se é do meu Miguel. Na Yara. Yara? Fala com o irmão Miguel que tem um papel aí perto do carro, você viu? Irmão Miguel, tem um papel aí no chão, será que é do senhor não? Tá perto da roda aí, ó. Da roda traseira. Talvez caiu aí. Era um prato. É um prato? É só na casa da Yara. Aí, cara. Eu pedi quarta-feira. Agora tá mais ruim pra ir agora, né? Mas se quiser ir agora, nós vamos também. Depois da Yara aqui, ver se ela aceita. A casa da Yara é essa? É a outra vez. Acho que é essa rua. Yara tá lá? Não, porque ela sabe que não é. Senão, nós só vamos resolver o problema da Santa Ceia aqui. Cuidado aí. Só abrir com cuidado. Não, eu vou lá. Vai. Atrás sem derramar, viu? Cuidado aí. Fechou? Oi, Yara. Adriano. Todo mundo então. Aqui não, tá tranquilo. Pode entrar. Tá tranquilo, né, irmão? Pode ser, irmão. Não, tô tranquilo, mano. Pode estar, pode deixar. Só tá boa, né? Não, tá tranquilo, tem que vir mesmo. Pode ser, irmão. A minha esposa não tinha vindo aqui. Tudo bem? Prazer, irmã. Eu não a conhecia. Essa aqui é a esposa dele. Esse é meu menino. É o João. Não, já veio aqui. É, João já veio. Eu já conheço. A sogra do senhor vai vir? A sogra vai chamar? Tá. Deixa eu ver se ele foi chamar. Foi, parece que vai. Senta aí. Mas tá tudo bem, né, irmão? Nada, demora um pouco, daqui nós vamos ir com o Célio ali também. É, nós vamos lá. Isso. Tudo possível, né, irmã? Esses dias choveu um pouquinho, né? Que bênção maravilhosa. Refrescou bastante, né? É, refrescou bastante. Estava muito quente. Agora, mas eu acho que está marcando chuva para esses dias também. Pode ser que chove. É bom quando chove, refresca. É, lá na igreja encheu daqueles bichinhos aqui. Encheu de mariposa e tudo. É mariposa. Aqui tá cheio. É, Assim, onde tem luz. lá na igreja lotou hoje. O culto estava cheio. Por causa do calor, né? Calor. Até os Não dá. bichos andaram. Aí ela sabe. Mas já tá, Vival hoje não vai participar. Vai não? É só eles Como que eu irá pra minha mulher? Até presencial. Ah, tá. Vou cantar um. Vou baixar aqui só um pouquinho, só para não confundir com a música do nada. É que eu gosto muito de ver da árvore. É bom, né? Nossa, Exato. Só que não muda aí, tá sendo. baixar aqui um pouquinho. Isso. Já pode começar lá, Yara. Cristo já nos preparou
o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Caleb.